E aí, nação, beleza? Vamos para mais um vídeo do Mengão? Deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Nada, um monte de gente falando, tem que jogar aqui, tem que forçar a barra para sair, tem que ser negociado, tem que jogar no Palmeiras, tem que ficar no Flamengo. Aí o Pedro, depois de um tempão, falou. E ele disse isso numa entrevista ontem após o jogo para a Amazon Prime, o repórter Ricardo Lai. As pessoas querem ditar o que devo fazer. A carreira é minha, quem manda na minha carreira sou eu. Claro que não quero jogar poucos minutos, mas tenho conversado com o Paulo e no meio do ano a gente conversa. Vê o que é melhor. Olha aí, hein? Desabafo do Pedro, que ontem, depois de 13 jogos, voltou a marcar. Deixa eu rolar a bola aqui para os meus companheiros Mauro Naves e Oswaldo Pascoal, mas antes dos dois, o Paulo Souza falou, é isso, produção? Então vamos trazer o Mr. Paulo Souza daqui a pouquinho falando sobre o tema. Pascoal, bem-vindo, Pascoal. João, boa semana, Pascoal. Mauro. Daqui a pouco vai. O Djalminha, quando ele jogava, a gente podia dizer que ele era um debochado também. Era muito debochado. Ele era debochado. Extremamente também. debochado. Ele jogava e dava uns debochados. Eita, Djalminha era do ramo, hein? Era. E o pai dele. Também era. O pai dele jogou uma enormidade, para quem não sabe. Para mim, a dupla de zagueiros ideais do Palmeiras, Luiz Pereira e o pai do Djalminha, o Djalma Dias. Né? Por que dupla, hein, Pascoal? O Djalma Dias era um zagueiro abusado. Sensacional. Para quem viu que tem um pouco mais de idade, sabe como é que jogava. O pai do Djalminha era um abusado dentro da área. Não dava bico na bola, saia jogando, chamava atenção. Era um organizador, um cara... Ou seja, o Djalminha teve a quem puxar. Teve. Que beleza. Teve. Ô, João. Oi, pois não. Eu concordo plenamente com você. Comigo? Porque é o seguinte, todo mundo fala, o Pedro não vai se posicionar? O Flamengo não quer. E o Pedro não vai falar nada? Exato. O Pedro vai ficar até quando o Nessi não vai falar nada? Aí quando ele fala, aí todo mundo, não, tá vendo? Aí o Pedro tá falando demais. Porque ele só tomou uma decisão daquilo que ele viu que aconteceu com ele. Sim. Ele só se manifestou a respeito do acontecimento. E no meio do ano, volta a conversar. Por que não? A proposta do Palmeiras foi ruim? O Flamengo não quer, porque o Flamengo quer. Não. A proposta foi ótima. Espetacular. Para o mercado nacional. Extraordinária. Uma oferta extraordinária. A melhor da história do nosso Para o Pedro, um salário nível europeu para jogar no Palmeiras. Sim. Então, gente, a gente tem que refletir a respeito. Né? Eu sei que vai ter torcedor do Flamengo que vai dizer, tá vendo? Já estão os caras lá querendo tirar o Pedro do Flamengo. Não, ninguém está querendo tirar o Pedro do Flamengo. Quem refletiu a respeito foi o Pedro. Sim. E a gente só está repercutindo aquilo que... a repercussão do que aconteceu. Só está repercutindo. Apenas isso. O Pedro é talentoso? Muito. O Paulo Souza falou uma meia-verdade? Falou. Ele não falou a verdade inteira. E, aliás, o que atrapalha o futebol, atrapalha a vida de uma forma geral, não é a verdade e não é a mentira, é a meia-verdade. Não é que você vai num caminho de não ser nem verdade nem mentira, você vai na meia-verdade. Porque eu tenho dado minutos para ele jogar, porque... Aí, como eu sou fã do Romântico... Você é fã do Romântico? Eu sou fã do Romântico do Paulo. Agora fiquei fã também do treinador do Corinthians. Do Vitão? Do Vitão da Fiel. Agora arrumei mais um cara para ser fã, o Vitão. Então você é fã dos portugueses, treinadores? Por enquanto, só desses três, né? O do Palmeiras, o do Corinthians e o do Flamengo. Sim. Vamos ver os outros ainda no desenvolvimento, né? E do JJ, você também. O JJ. É o JJ. Não tem jeito de não ser, né, João? Perfeitamente. João, aí não tem jeito de não ser. Ele falou uma meia-verdade. Não, tem dado minutos, porque ele tem... Ele tem dado minutos, ele deu minutos sim pro Pedro. Claro que deu. Mas no Campeonato Carioca. Sim. A Vera, quando é pra valer, ele não entra. É verdade. Então, eu acho que ele desabafou. Eu quero jogar. Ali, tá implícito ali, dizendo assim, eu quero jogar. Rapaz, olha quem tá atrás de você. O filho de Djalma Dias. O Djalminha. Que pode falar pra gente, com a experiência que ele tem aí de jogador, de ex-jogador... como ele interpretou a declaração, o desabafo do Pedro. Bem-vindo, Djalma, ao nosso clube. Obrigado, João. Boa noite, João. Boa noite, Mauro. Boa noite, Pascoal. Forte. Ô, João, eu acho que essa história estava demorando, né? Já a ter um pronunciamento do Pedro, dar uma posição. Eu acho, assim, que normal dele estar insatisfeito. Eu acho que a declaração do Pedro, ela não... é direta para atingir ninguém, ele simplesmente colocou uma realidade, que ele não vem satisfeito com a situação dele e vai continuar se dedicando, vai continuar trabalhando, mas chegar ao meio do ano
ele ainda colocou bem claro, vê o que é melhor para todos, né? Porque, de repente, até para o Flamengo, não é tão interessante ter um jogador que foi investido um dinheiro alto e ele não joga. Eu concordo com o Pascoal, isso de dizer que ele recebe minutos, mas você entrar faltando 15 minutos, é óbvio, são minutos, mas não são aqueles minutos necessários para a qualidade do Pedro, que eu acho que em qualquer equipe do Brasil ele teria os minutos que ele quer. E no Flamengo ele não vai acontecendo. Então, normal a declaração do Pedro. E isso agora é esperar chegar ao meio do ano para realmente sentar, conversar, porque assim, ele citou bem claro, o atleta tem seus objetivos, né, profissionais, e jogando pouco é difícil de conseguir alcançar e conquistar seus objetivos. Perfeitamente, e agora vamos trazer aqui, antes da primeira participação do presidente Mauro Naves, o que disse Paulo Souza. Fala, Romântico. Bom, eu vou pegar em algumas palavras da sua pergunta, é como alguém falou, ou seja, aí parto do pressuposto, vocês analistas e críticos, então, tenho que lhes perguntar a eles. Em relação a nós, muito simples, acho que tem tido, ou seja, tem jogado praticamente todos os jogos. Por isso, uns mais, outros menos, com mais minutos ou menos minutos. É um jogador que nós procuramos, como todos os outros, lhe oferecer todas as condições para poder desenvolver o seu trabalho e para ajudar o Flamengo no máximo. E tem que estar prontos, como ele teve, como ele tem estado, de forma a poder nos ajudar. Muito bem, Mauro Naves, presidente. Bem-vindo, presidente. Boa semana, hein? Boa noite, João Guilherme, Pascoal, Djalminha. Um abraço enorme ao fã de esportes. Eu ouvi ele dizendo, Paulo, que ele tem jogado todos os jogos, o Pedro, uns mais, outros menos, todos os jogos. Não, um dia desses a gente trouxe aqui que nos últimos 5 jogos ele tinha jogado 34 minutos. Ele entra no finalzinho. 4 minutos contra o São Paulo e tal. É diferente, muito diferente. Acho até que quando joga 90, como foi a última vez agora, não se mostrou o Pedro que deveria também. Sim, uma coisa está incomodando ele. Ele não... Jogo aí, desculpa, o Altos, com todo respeito. A justificativa é a seguinte, se ele joga nos últimos 5 jogos, ele entrou 4 minutos contra um, 5 minutos contra o outro, 10 minutos contra o outro, ele vai chegar no jogo inteiro, ele não vai estar preparado para os 90 minutos. E parecia isso mesmo, parecia que ele estava até sem ritmo, hein? Curioso assim. Mas, enfim, que se ele estivesse voando como ele estava antes da convocação para a Olimpíada, que eu acho que começa ali todo o problema. Concordo com você. Começa concordo ali. Com se você. ele estivesse voando, o jogo de ontem era para meter 3, 4 gols. Pá. Ele é bom mesmo. Agora, tinha uma pergunta ali, se preocupa ou tranquiliza a torcida. Não sei, quando ele diz vamos conversar, ou seja, não dá para ele falar eu vou jogar. Eu quero jogar é uma coisa, me põe no time e o cara não vai pôr. O titular tem nome, tá certo que é o Gabigol. Sim. Houve uma promessa, eu acho que assim, por isso a gente queria muito essa resposta do Pedro, porque vem num processo, acho que não é uma coisa nem outra. Começou lá com a Olimpíada, tal, aí volta. Bom, aí chega janeiro, muda o técnico, o Paulo chegou a, não é nem insinuar, não, é quase deixar muito claro que era possível sim jogar Gabigol e Pedro. Ele pensava nisso. Ele pensava nos dois e tal. Aí teve um mêsinho ali e tal, vem o jogo mais importante daquele início todo, que era Supercopa. Atlético Mineiro. Ele não entrou nem um minuto. Não entrou. Aí fala, pô, então não estou nos planos desse técnico, como ele disse que no jogo a Vera estar. não entrou, né? Não entrou. Aí, enfim, e aí fica todo mundo, fica a gente. Eu falo todo mundo, é o torcedor, é a gente, ex-jogadores dando opinião, ele tem que sair, não sei o que. Acho que também isso... Acho que ele deu recado muito para essa galera também. Deu. Tem que sair, tem que forçar a barra para sair e tal. Sai, você vai jogar, se você tivesse em outro clube, a seleção era garantida. Toda essa história. E aí ele resolveu falar, deixa que eu cuide da minha vida. Sim. Agora, mostra que assim, ele é novo ainda, 25 anos, 24, não sei. 24 anos. Que jogou a Olimpíada e tal. 24. Ele tinha idade o ano passado para a Olimpíada, 24. No máximo teria feito 25 agora. E aí, ele tem muito tempo para jogar, mas ele queria. Acho que esse ano ele já perdeu. Eu acho que isso também passou a incomodar quando o Tite arrumou um outro centroavante. Matheus Cunha. Ele não foi para a Olimpíada e deu oportunidade para o outro ser, não que vai ser titular da seleção, nem seria o Pedro e nem será o Matheus. Mas é um cara que o Tite arrumou. Olha, se eu precisar de um cara fixo ali de área, eu tenho um. Então, tudo isso, claro que os amigos devem conversar com o Pedro, e o Pedro vai refletindo sobre isso. Pô, não fui, tá bom e tal.
mas agora eu acho que eu já perdi uma chance. Então, independente, acho muito difícil assim, ele tem, mesmo que ele resolva mudar de clube de janeiro, se for lá no exterior, ele vai jogar só em setembro, está muito em cima da hora. Sim. Se for um time daqui, acho que sobre isso já vai. Mas ele está certo, e aí a gente, como disse o Pascoal, estava esperando por essa declaração, ó, deixa comigo que eu resolvo isso. E deu a entender que se o Gabigol não sair, aí ele vai querer sair. No meio do ano a gente conversa. Essa história de meio do ano não conversa, porque aí eu vou esperar. Será que o Gabigol vai ter uma proposta boa e vai querer? Tem essa? Pode aparecer. Se não sair, pode aparecer. E se não aparecer, aí ele vai querer sair, porque ele vai ver que não vão jogar os dois. E ele quer jogar, mas lá não vai dar. O cara não vai colocar ele na marra porque ele quer jogar. O titular, repito, é o Gabigol. Eu vou tirar o Bruno Henrique. Não, com os dois parece que não é bem o esquema Agora, uma dele. colocação para os três companheiros aqui. A gente entende o lado do Pedro, né? Mas um contraponto. Ele também não tem culpa nessa situação? Além de ter escolhido este caminho, de ter assinado com o Flamengo, ele já sabia que lá estavam Gabigol e Bruno Henrique. E em cima deste ponto que você colocou, Mauro Naves, a partir do momento que não houve aquela liberação para as Olimpíadas, e ele assumiu isso ontem, nesta entrevista, falou, realmente eu caí de produção. Ele também não tem uma parcela de culpa nesta situação que ele passa hoje, porque ele caiu de rendimento? Qual é a sua avaliação, Djalminha? Bom, é difícil você querer também, assim, eu achei legal porque ele deu a declaração que ele caiu de rendimento, mas é difícil você, não sendo titular, não jogando, você manter um alto nível entrando só nos jogos 3 anos seguidos, porque assim, ele até conseguiu durante 2 anos, mas você continuar sempre assim, naquele nível, porque não é fácil. Ele entrava nos jogos, fazia gol. Ele tinha oportunidade de fazer gol. E ele estava realmente acima do normal, né? Sendo, teoricamente, ali um suplente, um jogador reserva. E agora, esse ano, realmente, ele reconheceu, caiu, mas eu acredito que essa queda de rendimento também seja porque não vem com minutos. É difícil. Eu já passei por esse lado também, de você entrar nos jogos, entrar há pouco tempo, começo de carreira. Mas assim, o Pedro, acredito que ele já está numa posição que já não é mais para esse início de carreira entrar 15, 10 minutos para provar alguma coisa, para mostrar o seu valor. Então, acho que assim, concordo, o rendimento baixou, mas acredito muito isso em função dele vir jogando menos, jogando pouco. E aí também o jogador, quando tem essa oportunidade, fica naquela obrigação de entrar, fazer gol, e o 9 precisa disso. Mas assim, ontem, mesmo ele não tendo uma boa atuação, fez gol, acho que voltou a confiança, 13 jogos sem fazer gol, ele aproveitou o desabafo, mas eu acho assim, legal ele reconhecer, mas ele também não é o culpado total, porque ele joga pouco, e isso é difícil para um atleta manter um nível alto. E aí, Pascoal e Mauro? Não dá para você jogar 4 minutos contra o São Paulo, 5 minutos contra outro adversário, 10 minutos contra um outro adversário e exigir que o cara faça gol nesse prazo de tempo, né? Sim. É muito difícil. Mas aí ele fez isso, o Djalminha falou, fez, mas dentro de uma situação completamente diferente, né? Porque o Mauro foi muito feliz. A parada da Olimpíada, quando chegou naquela... Convocado Pedro para a Olimpíada, o Flamengo falou, não vou liberar. Exato. Aí ele se entristeceu. Desandou, aí ele se entristeceu. E eu acho que ele se entristeceu com justiça. Porque se eu sou o Pedro, eu também ficaria triste. Quem é que não quer jogar a Olimpíada? Quem é que não queria ganhar uma medalha olímpica com a seleção brasileira? Pode ser um sonho dele, jogar a Copa do Mundo, jogar a Olimpíada com a camisa da seleção brasileira. E a seleção foi campeã na Olimpíada. Foi. Ele poderia também ter trazido essa medalha de ouro, está lá no seu currículo. E o prejuízo, desculpa, eu só complementaria, o prejuízo não foi só este esportivo da medalha, foi dar a oportunidade para aparecer um outro. Isso. Também. O Matheus apareceu porque ele seria o titular na seleção, o Matheus talvez não tivesse as oportunidades de aparecer como apareceu, então tem... Além de todo esse prejuízo esportivo, que ele deve falar, não ganhei. Tem um prejuízo pessoal.
Tem a história, pô, eu dei brecha para outro aparecer e cair nas graças. Eu tenho uma Tite. informação aqui interessante. Opa. E detalhada. Atenção. Pedro participou nesta temporada de 19 jogos. Ele jogou 3 partidas pela Libertadores, totalizando 30 minutos. Ou seja, jogou 10 jogos, 10 minutos cada partida. Exatamente. Ele jogou Brasileirão 3 jogos, 102 minutos. Meia hora. Copa do Brasil, 1 jogo, 90 minutos. Foi o de ontem. Campeonato Carioca, 12 jogos, 600 minutos. Ele jogou bastante no Carioca. 19 jogos e 822 minutos. Olhando esses números aqui, eu chego à seguinte conclusão. O Mauro Naves disse, no início do ano, o Paulo Souza pensava realmente colocar o Gabigol e o Pedro juntos. Chegou a colocá-los. Chegou a colocá-los. A partir do momento que começaram aqui as competições mais pesadas e ele jogou mais no Campeonato Carioca, eu tenho a impressão de que ele não agradou naquele período de testes de pré-temporada no Campeonato Carioca, porque ele jogou 600 minutos aqui no Carioca. Ou há um entendimento de que ele e o Gabigol não conseguem fazer as funções pedidas pelo treinador. Pode ter sido. Alguma coisa Porque aconteceu aí. imagina o treinador que eles acabam ocupando o mesmo espaço dentro de uma partida. Porque o Pedro é um jogador de área, mas não exclusivamente da área. O Pedro também sai para buscar uma bola, sai para dar um drible, sai para dar uma arrancada. O Pedro tem qualidade para fazer isso. Eu acho que a simbologia desses números que você mostrou agora, eu nem sou especialista em números, você sabe que o nosso especialista Olha quem tá do outro lado aqui. É outro, ele já vai falar a respeito, ele adora esse negócio de porcentagem, números, essas coisas. Ele tem uma tabelinha já, ele já fez uma tabelinha ali. Então, só para você anotar, ele jogou 10 minutos cada partida do Campeonato Brasileiro. Em média, sim. 10 minutos. Então, 3 jogos, 102 minutos no Brasileirão. A gente fala em média, mas se você pensar que um desses jogos foi contra o São Paulo, que ele jogou só 4 minutos, o que o cara vai fazer? O outro ele jogou o quê? 15 minutos. Mas também é muito pouco. Mas aí, como você é um cara que conhece ele jogou números... 40 minutos, 30 e poucos minutos por jogo, 10, né? dá 10 minutos. No Brasileiro, 30 porque ele fez... São 102 minutos em 3 jogos, hein, presidente? Você que é bom de conta. 30 e poucos minutos. Mas se ele jogou um inteiro... Se ele jogou um inteiro... Na Libertadores foram 10 minutos por jogo. 3 jogos, 30 minutos. Então, em média. Mas eu digo isso em média. Mas nem isso tem acontecido. Porque do Brasileiro, daria meia hora em média. Meia hora. Mas se ele jogou aí um quase todo, sobrou poucos minutos para repartir entre os dois. Então é difícil cobrar. O que o Djalminha está falando, dessa sequência, o Pascoal está falando. Você falou que ele jogou muito no Carioca. 12 jogos, 600 minutos. 12 jogos. Correspondeu. Quantos gols ele fez? Não, ele tem 4 gols na temporada. No Carioca ele fez 3 gols. Então, mas jogou 55% dos jogos do Carioca. Mas no Carioca, hein? Não, e ainda assim jogou metade. 55%. Então, se você multiplicar 12 por 90... Mas é que você está falando, um jogador como o Pedro não era para ter feito mais gols, não? Eu acho também, mas aí vem da queda ele justificar a queda dele. Como o Djalminha falou, é justificável a queda. Aliás, o Djalminha chamou. Sim, não, Djalminha. Falou, Djalminha. Não, assim, é porque assim, nós estamos falando muito dos minutos, mas, o Campeonato Carioca, você não joga com o time titular, com um time que fez muito tempo. É completamente diferente você colocar o Pedro. Esse aqui é meu time titular e o Pedro vai jogar hoje. Totalmente. É diferente. Claro. Ele jogou muito com a garotada que estava... experiências. E não foram muitos minutos. Você coloca 12 jogos, na minha opinião, são 50 minutos por jogo, né? Foi isso, né? Ele jogou metade, 600 minutos, dá 55% dos minutos de 12 jogos, ok? Ele jogou metade. Só que eu não sei se ele jogou, por exemplo, 3, 4 seguidas nos 90 minutos. Que isso faz diferença, ficar entrando 30-30. Mas aí você pega o Carioca. Aí você pega a final do Carioca, que é o jogo importante. Não entrou. Aí você Supercopa, outro jogo importante. Exato. Não entrou. Então é complicado. Você entra em jogos menos expressivos, com uma equipe que não é titular. Jogos da Libertadores, com aquele time que hoje parece que está voltando a ter aquele desenho do time titular. Ele não joga. Então, assim, não é
fazer uma defesa ao Pedro, mas também tem que entender a situação, porque o rendimento caiu, beleza, ele mesmo ali já concordou, aceitou, mas tem que buscar os porquês do rendimento ter caído. Se fosse juntar pelo Campeonato Carioca, quem que agradou no Flamengo no Campeonato Carioca? Ninguém, não foi só o Pedro. É isso aí, nação. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho.